como a gente ainda não tinha um diagnóstico, eu comecei a chamar de jeitinho Gustavo de ser. Que virou um livro infantil, né? E que até hoje a gente brinca com esse termo, porque é o jeitinho dele. É o jeitinho que é só dele. E aí eu recebo até hoje tantas mensagens de mães falando assim, eu tenho um jeitinho Gustavo de ser dentro de casa, né? Então, é muito legal isso da gente, como influenciadora, poder explanar, poder... E criar esse senso de comunidade, né? Sim. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Varal de Ideias Podcast, como sempre trazendo para você pessoas que vão conversar comigo, trazendo boas ideias, grandes experiências para compartilhar, né, para inspirar você. E hoje uma convidada muito especial também. Fiquei pensando aqui como é que eu apresento essa convidada, né? Fazer um suspense aqui, quem será que é? Quem será que é? Oh, nossa senhora, uma pessoa muito importante na minha vida, né? A pessoa mais importante na minha vida, hein? A minha esposa, Karen. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Seja muito bem-vinda, a gente tem que fazer assim a mãozinha. Ah, ok. Um beijinho no rolo aqui, né? Eu não sei, de repente no final a gente pode dar um beijinho ou outro. Tá bom. Gente, eu trouxe a Karen aqui hoje. A Karen, ela, além de ter feito uma excelente escolha na vida dela, que foi a minha pessoa, ela também tem uma história muito legal, né, envolvendo com o digital, maternidade, né, ela começou lá atrás um blog de maternidade, que depois se tornou um Instagram famoso, né, e hoje mãe, né, muita coisa aconteceu, acho que tem uma pauta muito interessante aqui pra gente trocar ideia, então primeiramente, muito obrigado por ter topado. Ah, imagina, um prazer. Que bom, que bom. Cara, eu vou chamar de Karen, vai ser difícil isso. Vontade de falar, amor. Mas vamos de Karen. Vamos praticar. Vamos de Karen, isso. Karen, conta um pouquinho, né, dessa tua trajetória, porque, como eu sempre faço aqui com meus convidados, a gente olha pro passado um pouco, né, a Karen de hoje certamente não é a Karen de lá de 10, 15, 20 anos atrás, né? A gente já tá junto há mais tempo do que separado, né, mas... Antes disso ainda, você tinha outros sonhos, você tinha outras vontades, né, planos, e que ao longo do tempo, faculdade, namoro, casamento, filhos, né, de repente, acho que até a parte dos filhos a coisa muda mais ainda. Eu acho que assim, eu fui uma Karen há 20 anos, outra Karen há 10 anos e hoje eu ainda sou outra Karen. Então a gente vai acumulando maturidade, experiências e aí vai mudando, não tem como. Então começa pela curiosidade mais interessante talvez para muitas pessoas, né? Você não nasceu em São Paulo. Não, eu nasci em Manaus. Não é no meio da selva amazônica, não é que tinha macacos andando Não ia de cipó pra escola. Não dormia em Oca? Não, tá. Uma capital grande. Era um polo industrial na época, tinha a Zona Franca de Manaus. E cresci lá até os 15 anos, quando eu vim para São Paulo por uma questão logística dos meus pais de trabalho. E vim morar em São Paulo, mas já conhecia São Paulo, eu vinha para visitar a família, basicamente só eu, os meus pais e meu irmão, a gente morava em Manaus. E a família toda era daqui de São Paulo, então já conhecia a cidade grande, 25 de março. Os principais polos do comércio. Exato. E aí, quando eu vim para cá, eu vim assim numa transição de emprego da minha mãe, então eu cheguei um pouco antes dela para não pegar o meio do caminho da escola. E eu acho que eu morei 3 meses antes, sozinha com um tio, e foi um período, assim, de muito crescimento, porque eu tive que aprender a me virar sozinha, a fazer as minhas próprias escolhas, sem a minha mãe do meu lado me dizendo o que fazer. Então foi um crescimento muito rápido, ali, em 3 meses que eu tive que... Basicamente a água bateu na bunda e eu aprendi a nadar. Isso aí, excelente. E quando você escolhe a sua faculdade, vamos dizer assim, você fez o quê? Eu fiz arquitetura. Arquitetura. Não era o sonho da minha vida. Não, né? Não. O seu sonho era fazer o quê? Eu queria fazer medicina. Eu estudei desde a 8ª série pra isso,
Meu pai é médico e eu cresci dentro do consultório, eu morei num laboratório, em cima era a minha casa, embaixo era o laboratório e consultório do meu pai. Então eu vivi tudo aquilo, eu ia pro hospital com meu pai dar plantão, eu usava o jaleco, eu colocava o estetoscópio, as pessoas achavam que eu era médica e eu tinha lá 12, 13 anos. Você era alta também, né? É, e eu sempre gostei disso, mas quando eu passei ali pro terceiro ano, cursinho, na hora que eu comecei a ver a galera que prestava medicina, eu olhava aquilo e eu falava, meu, eu não sou essa pessoa. Eu não sou tão nerd assim, eu não sou assim fã de estudar, eu sempre fui muito... com notas muito boas na escola, mas eu não era aquela pessoa que estudava horas e horas. Eu prestava atenção nas aulas, não conversava com ninguém e tirava notas boas. E eu descobri que não era assim que eu ia passar em medicina. E aí eu pensei, o que eu vou fazer agora, né? Não sei. E aí eu escolhi a arquitetura, meio que sem querer. A segunda opção do alfabeto. A segunda opção do folheto, a primeira era administração. Tira. Não queria. Arquitetura. Na verdade, eu queria fazer publicidade, porque meu irmão fazia, e na época meu namorado, vulgo você, fazia também. E meu pai não deixou, ele falou, não, você está sendo mal influenciada pelos seus homens ali do momento, né? seu irmão e seu namorado. E aí ele não deixou eu fazer publicidade. Aí meio que em revolta eu resolvi fazer outra coisa que eu não sabia o que era. E entrei em arquitetura e amei a arquitetura. Eu descobri que dentro da arquitetura existem tantos mundos que você consegue explorar ali, que não fazia ideia. Mas a vida me levou para a publicidade. Sim, sim. Então, de repente, ali no segundo ano, terceiro ano de arquitetura, eu estava trabalhando com visual merchandising, que não deixa de ser publicidade dentro da arquitetura, né? Sim. Então, eu entrei como estagiária na LG e aprendi ali a arquitetura de shopping, de lojas, de displays. Então, a gente criava displays para divulgar os produtos, celular, notebook, home theater, todos os produtos da LG, que é uma empresa sul-coreana, né? Então, acabei que dentro da arquitetura eu consegui encontrar a publicidade que eu queria. E como é que apareceu na sua vida o blog? Conta essa história, porque estamos falando de 2000 e... Eu sou consumidora de blogs há muitos anos. Antes de trabalhar com blog, eu não gosto de falar blogueira, né? De ser blogueira, mas eu já era consumidora de blogs. Então, quando a gente estava pensando em casar, eu comecei a ler todos os blogs que tinham sobre casamento, decoração e DIY, isso, né? Do it yourself. DIY para fazer decoração e tal. E aí, quando a gente casou e a gente comprou nosso apartamento, daí era sobre decoração. Então, sempre fui ali... Foram fases ali, né? Sempre fui consumidora de blogs. E aí, quando eu engravidei, migrou o assunto, o tema, para maternidade. E eu continuei consumindo blogs, mas nunca passou pela minha cabeça fazer nada. Nunca pensei nisso. Quando o Gustavo nasceu, eu estava ali por volta de 2, 3 meses que ele tinha nascido, a cabeça começou a pirar, né? Porque você fica ali sozinho em casa o dia inteiro, eu sou uma pessoa muito ativa, eu gostava muito de trabalhar, e aí eu precisava fazer alguma coisa. Daí eu falei, vou escrever num blog, vai ser a minha terapia. E foi aí que começou. Não comecei com pretensão nenhuma de fazer nada grandioso e tal, mas era mais como uma terapia mesmo, um desabafo, um diário. E como é que era o nome? Mamãe de Casa. Mamãe de Casa. Então você provavelmente já leu alguma coisa de Mamãe de Casa. Porque teve um artigo que você escreveu que até hoje faz sucesso. Até hoje ele reverbera, né? Sim. Sobre o que era o assunto? Desmame, que é um assunto que pega muito a mulherada, né? Na verdade, eu não estava ali dando dicas sobre o desmame, eu estava contando o meu insucesso tentando desmamar o Gustavo. E eu escrevi esse post no meu blog, e aí a revista Crescer viu e quis colocar no site deles também. Então acabou que reverberou muito. Até hoje ainda está lá, o meu site não existe mais, mas até hoje está lá no site da Crescer. E tem gente que acha você
Sim, Através 11 disso, anos né? depois vem me perguntar como foi que você conseguiu desmamar, já Olha que só, conteúdo relevante, pessoal. Aprenda isso. Um conteúdo que dura 11 anos é não muito, é fácil, cara. é muito louco isso. E mais louco ainda é a resposta que eu dou, porque eu não consegui desmamar ele. Ele desmamou sozinho quando eu engravidei da Rafa. Foi. E aí as pessoas geralmente falam assim, ai meu Deus, mas eu não quero engravidar agora, eu não quero engravidar de novo. Eu falei, então eu não sou a fonte dessa dica, procura outra. E durante esse período do blog, o Instagram também começou a acontecer. Sim, eu comecei e só existia Blogspot, Isso. nem o Wix, não existia. O YouTube ainda também estava mais ou menos, O YouTube né? existia, mas era muito, assim, muito longe. Eram pessoas muito grandes, tipo o Manual do Mundo, que ainda eram muito pequenos, mas eles já tinham uma pequena superprodução ali, né? Isso. E eu vi o Instagram nascer, literalmente. Só eram posts, se tinha alguns caracterezinhos poucos ali, que você conseguia escrever uma frase e tal. Não tinha hashtag ainda. Aí depois surgiu a hashtag. Aí, assim, muito tempo depois surgiram os stories. Foi quando surgiu o Snapchat em paralelo. Aí logo depois o Instagram correu atrás e colocou os stories Verdade. para concorrer com o Snapchat, né? Verdade. E eu lembro que na época que surgiu os stories, eu já estava muito grande no Instagram, sempre cresci muito de forma orgânica. O Instagram foi engraçado, porque eu abri a conta querendo trazer um pouco de publicidade, assim, as minhas criações. Eu criava designzinhos, bobinhos, tipo, mães de menina que usam laço azul, sei lá, essas coisinhas assim que viralizavam minimamente naquela época, né? E aí uma vez eu postei uma foto do Gustavo bebê. E aí, nos posts que tinham 2, 3 curtidas, nessa teve 18 na foto. Aí eu falei, mas eu não queria me expor. E aí eu fui jogando de vez em quando uma coisa minha, uma foto, alguma coisinha assim. E aí eu comecei a perceber que as pessoas queriam mesmo era ver a minha vida. Ver o real... A vida real. Exatamente. O Big lifestyle. Brother, né? E aí eu comecei a dar voz pra isso. Eu criei a minha persona que foi muito real, muito fiel ao que eu era, de mostrar a verdade, sem filtro, falando mesmo o que acontecia na maternidade. Porque essa noite eu não dormi a noite inteira, essas coisas. E foi crescendo de forma muito rápida e muito orgânica. Porque era uma época que as poucas influenciadoras que estavam ali, elas eram muito plastificadas, mostravam tudo assim, o filhinho sempre limpo. Tudo dando certo, né? As bochechinhas sempre limpas e tal, e eu mostrava aquela mesa de vidro toda cheia de macarrão, e isso foi crescendo de forma muito rápida, muito orgânica. E eu lembro que quando o Stories surgiu, eu levei 6 meses para conseguir gravar uma selfiezinha de Porque vídeo. eu olhava no celular e eu falava assim, meu, que idiota, eu tô falando pra mim mesma, fazendo pergunta pra mim e eu vou responder. Não faz nenhum sentido. Então eu levei 6 meses pra começar a gravar algum conteúdo de vídeo. Cara, que doido, né? Porque hoje ele é meio que obrigatório, né? Pra quem tá entrando no mundo do influenciador, que hoje tem esse nome, antigamente era a blogueira que tinha ido pra um canal diferente, né? Continuava sendo blogueira, meio que obrigatório, né? Andando ainda um pouco nessa tua jornada, né, de mamãe de casa, né? Como foi para você abrir mão da sua vida profissional, né, e ser mãe em tempo integral? Eu sempre gostei muito de trabalhar. Eu sou muito workaholic, assim, se tem trabalho, eu viro à noite e eu gosto muito de ganhar dinheiro. Acho que isso não é um mal nenhum de se assumir, né? É importante. E então, quando a gente já queria engravidar, tal, mas quando eu engravidei, eu comecei a olhar o estilo de vida que eu levava no trabalho. Eu trabalhava com shopping. Então, a gente monta painéis, estandes, o que for dentro do shopping, das 10 da noite às 10 da manhã. E eu acompanhava, barriguda lá, eu lembro dentro da FENAC, vendo a marcenaria trabalhando e tal, e eu grávida, e eu comecei a olhar aquilo e falei assim, cara, não sei se isso encaixa no... Porque o coreano, ele é muito rígido. Então, eu trabalhava de madrugada, mas às 8 da manhã meu computador tinha que estar ligado, independente do que eu fiz à noite. Eles não estavam nem aí. Então, por vezes, eu trabalhei de madrugada, voltei para casa, dormi, cheguei no trabalho, subi, liguei o computador e voltei pro carro para dormir, porque eu não tinha condições de trabalhar. E aí eu via toda aquela situação e eu falava, eu não consigo, eu acho que eu não vou conseguir lidar com isso. Mas, ainda assim, a gente
seguiu pensando, não, vou colocar na escola, vai ficar 12 horas na escola, a gente não tinha uma rede de apoio de, né, da mãe, pai, assim, poder ficar com os nossos filhos todos os dias, o dia inteiro, então a gente sempre pensou em escola. E aí eu comecei a olhar preço de escolas, porque eu também era um pouco chata com a qualidade da escola, e aí eu olhava e falava, cara, essa conta não vai fechar não, vai sobrar o quê? Vai sobrar nada do meu salário versus a escola, versus o que eu vou perder no dia a dia dos meus filhos, no caso do meu filho, né? E aí, quando ele nasceu, eu olhei para aquele rostinho e eu falava, eu não vou conseguir deixar ninguém mais cuidar dele. Largar ele em algum lugar e falar, toma conta. E aí eu começava a pensar assim, gente, esse é o meu maior projeto de vida, eu sou arquiteta, então eu penso em projetos. Esse é o meu maior projeto e eu vou deixar alguém construir sem eu estar olhando, sem eu... Aí eu falei, não dá. E nisso a gente conversou em casa e entendemos que daria para abrir mão do meu trabalho e fazendo algumas escolhas, né, mudando o padrão de vida e tal. E decidi que eu não ia mais voltar. Eu estava esperando uma promoção no trabalho sair antes de estar grávida e estava ali para acontecer, já fazia quase 6 anos que eu estava na empresa, entrei como estagiária, eu trabalhava na área de visual merchandising no marketing e eu vi a transição dessa área sair de dentro do marketing e virar uma agência house. Veio uma estrutura toda de agência da Coreia e aí eu fui transferida para dentro, era interna, né? Mas eu vivi toda essa transição e aí eu tava esperando ali minha promoção sair. Quando eu descobri que eu tava grávida, contei pra minha chefe e ela falou assim, segura a onda aí, não vamos contar, porque vai sair tua promoção. E aí eu esperei, ela é brasileira, né? E nada dessa promoção vir. E aí eu já tava com uma barriga de 4 meses, eu só usava roupas largas e tal. Não dá mais. Aí uma hora eu virei e falei, Flávia, preciso contar. Ela, então tá bom, então vamos contar. E aí eu contei e a promoção nunca saiu. Quando eu pedi demissão, o Gustavo já tinha 4, 5 meses, quando estava ali terminando minha licença maternidade, eu já tinha conversado e tal, eu pedi demissão. Um ou 2 meses depois ela me ligou pedindo para eu voltar com a minha promoção, com o salário que eu ia ganhar se eu tivesse sido promovida, né? E aí eu falei, cara, agora eu não quero mais, que agora eu gostei disso aqui. Gostei de ser mãe. Exato. E aí desde então eu não consegui mais me imaginar dentro do mercado de trabalho, porque eu comecei a trabalhar com o blog, aí uma coisa foi levando a outra, depois veio a Rafa, e aí agora eu vesti a camisa, vai ser profissão mãe. Boa. É difícil, né? Eu imagino. Mas a gente já conversou muitas vezes sobre esse assunto, né? E recentemente até você voltou para o mercado de trabalho 10 anos depois, praticamente, 10 anos né? depois. 10 anos depois, conseguiu aí se recolocar, não é fácil, né? Não voltou para a mesma coisa que você fazia exatamente, né? Uma coisa parecida. Você se desenvolveu em outras habilidades também, né? Uma agência própria, foi se desenrolando nesse sentido, né? Mas antes da gente entrar nesse assunto, acho que tem uma parte importantíssima, né? Da maternidade, que foi a maternidade do Gustavo, especificamente, né? O Gu já veio aqui, para quem já assistiu o primeiro episódio do Varal, conhecer um pouco da história do Gustavo. E o Gustavo sempre chamou atenção, né? Ele sempre foi uma criança diferente. É. Mas foi muito difícil pra gente enxergar isso, porque ele era a primeira criança da família, era a primeira criança dos nossos grupos de amigos, então a gente não convivia com crianças na época que ele nasceu. E a gente só sabia que ele era uma criança bastante ativa, agitada, curiosa, gostava de subir nas coisas, não entendia muito quando a gente falava não faça tal coisa, né? Ele não gostava muito de regras, assim, ele só aceitava as regras quando ele entendia por que ele tinha que fazer aquilo, a razão, né? E então pra gente demorou um pouco pra gente entender. Quando ele tinha mais ou menos uns 2 anos, foi quando a gente começou a olhar para as crianças dos outros, que ele já começava a conviver com outras crianças na igreja, no parquinho e tal, e a gente olhou e falou assim, cara, tem alguma coisa... Você lembra o que mais chamou a tua atenção daquilo que o Gu fazia diferente das outras crianças? Estar na igreja incomodava muito a gente, porque todas as crianças ficavam sentadinhas lá no banco, pintando, desenhando, comendo, e ele passava por baixo dos bancos, ele atravessava 3, 4, 5 bancos, saía lá do outro lado, e a gente falava, meu Deus, essa criança não consegue ficar parada aqui. Então acho que esse foi o principal, assim. Uma atividade
Muito alto. O corpo, assim, era muito... E ele era muito inteligente, só que a gente também não percebia, eu falo isso pelo menos por mim. Ele falava cores, números, letras, tudo, né, em 2, 3 idiomas, mas eu achava que era porque a gente estimulava bastante, e porque a gente focava muito em conteúdos bons, conteúdos ricos para ele assistir e tal. Então eu achava que era isso, nunca passou pela minha cabeça nada parecido com neurodivergência, nada, assim. E aí foi quando uma amiga viu ele brincando com outras crianças e falou assim, eu acho que ele tem a mesma coisa que o meu filho tem. E a gente nem era muito próxima, na verdade era pouquíssimo, assim, era de conhecido. Que ano era isso? A gente já estava na home de Perdizes. Ele tinha... 13? Ele tinha 3 anos. 16, então, tá. 2016. Ok. E foi quando ela falou, olha, eu acho que ele parece muito com o meu filho. O filho dela tinha 2 anos a mais que ele ali. E aí eu comecei a reparar no filho dela ali, né, naquele momento. E foi muito engraçado, porque assim, ela não tinha nenhuma intimidade pra falar disso comigo. E a gente sabe como é delicado falar do filho dos outros. Muito. E ela geralmente a gente entende errado, né? Sim. Como uma crítica, uma coisa tipo, seu filho é estranho, ele ou ele seu filho tem algum problema. Tem um problema, né? Eu acho que ela se tomou de coragem ali e falou, preciso avisar, preciso falar pra ela ir buscar uma ajuda. E aí nisso ela sugeriu uma terapeuta ocupacional que tinha feito a avaliação no filho dela. Quando ela me falou o que ele tinha, eu já dei um Google, né? Fui atrás, comecei a ler, falei, meu Deus, encaixa tudo. Mas, ao mesmo tempo, quando eu vi que era um transtorno, nesse caso que eu estou falando, é o transtorno de processamento sensorial, que é o que o cérebro desenvolve de forma diferente das pessoas neurotípicas, então ele sente mais ou sente menos, escuta mais ou escuta menos. E aí, quando eu vi que isso era um transtorno e o transtorno não tem cura, aí meu chão abriu. Porque eu falei, meu Deus, e aí? O que vai ser dele? Você vive ali um luto do filho perfeito, porque você, quando tem um filho, você pensa já nele. Ele vai ser um engenheiro, ou quem sabe um médico. Projeta um monte de situação. Né? Sim. E aí quando eu comecei a ler e entender que não tinha cura, e que ele poderia ter grandes dificuldades na vida dele, ele ainda era um menininho de 2 anos, a gente ainda não sabia muito bem o que ia ser, qual que era o grau e tal, mas a gente sabia que ele tinha muita dificuldade para cortar as unhas, era quase impossível cortar as unhas dele, lavar a cabeça, secar o cabelo. Então a gente já via essas situações acontecendo em casa e projetava isso para o futuro, né? E aí me veio esse baque de falar assim, cara, e agora? O que vai ser dessa criança, né? E foi quando a gente foi atrás, teve um pré-diagnóstico de autismo. Sim, eu lembro disso, dessa data, inclusive. E foi muito difícil para mim, porque eu criei um hiperfoco ali que eu só conseguia pensar naquilo, eu só falava daquilo, eu só lia aquilo. Você trabalhava o dia inteiro, a hora que você chegava à noite, querendo, sei lá, curtir a família. Eu sentava com você e falava, olha só o que eu li sobre isso. Era um monoassunto. E eu estava muito interessada em entender aquilo, porque quando você lia, vamos contextualizar isso há 11 anos atrás, 10 anos atrás, hoje o que a gente enxerga de autismo é outra coisa. Sim. Há 10 anos atrás era de um jeito, hoje já mudou. Há 10 anos atrás a gente tinha os pilares, o pilar social, o pilar imaginativo, tal. Eu não vou entrar aqui no mérito, porque nem sou profissional, mas eu lia e eu falava assim, cara, não fecha, não encaixa. E a médica tinha falado, olha, ele tem um pré-diagnóstico, pode ser que ele tenha, mas a gente só vai saber lá quando ele tiver uns 7, 8 anos, quando ele já tiver alfabetizado, que a gente vai poder fazer as avaliações e tal. Por enquanto era isso que a gente tinha. E aí Mas até aí, né, o pré-diagnóstico eu lembro que já mexeu pra caramba com a gente. Isso daí já era um diagnóstico. Sim, pra quem não tinha nada, de repente um pré-diagnóstico, amigo, o diagnóstico é esse. Né? E eu lembro que do meu lado, né, olhando para aquilo tudo, era muito difícil entender. Porque para mim podia ser passageiro, né? Eu não tinha talvez essa noção de que não havia outra evolução, ou aquilo nunca ia ser consertado. Eu sentia um pouco de você que assim, cara, ela tá vendo pelo em ovo. Tipo, só deixa, pode ser. Eu acho que a primeira reação da maioria dos pais, enquanto a mãe tá ali tentando buscar alguma coisa, o pai fala,
para de ser louca. É basicamente isso. Para com isso. É. Quanto mais procura, mais acha. Exato. E aí depois, quando assim, você começa a trazer informações e a conhecer e tal, daí começa a cair a ficha do pai. Eu acho que também, eu lembro de uma cena muito marcante pra mim, do Gustavo na igreja, na Home Church, quando ele foi brincar sozinho com um monte de caixa. E era ele no meio de um monte de caixa sozinho. Era um quarto que tinha caixas até o teto. E ele brincando sozinho. Então isso me chamou a atenção. Ele sumiu, né? Ele sumiu, a gente ficou preocupado. Não tinha essa busca do grupo, né? De estar junto com as crianças. Ele até ficava... Ele não fazia questão. Mas ele não fazia questão de sustentar, né? A gente sempre falou muito disso, né? De sustentar o contato com as outras crianças. Ele ficava um pouquinho e depois ele ia tomar conta da vida dele. Sozinho, né? Sim. Ia lá. O que hoje a gente chama de bateria social, né? Hoje tá tão falado isso, há 10 anos atrás não era bateria social ainda. Era isso. E aí a gente começou a enxergar essas coisas. Mas, por exemplo, o que falava muito há 10 anos atrás, o autista ele não brinca com brinquedos de forma funcional. Ele não pega um Hot Wheels e brinca que é um carrinho. Ele brinca com as rodas girando e tal. E eu lembrava muito do Gu brincando com vários Hot Wheels e ele pegava um bombeiro e ele fazia... E fazia os barulhos. História, né? Então eu olhava aquilo e falava assim, mas não tem como ele ser autista porque ele imagina as coisas, ele tem o faz de conta, né? Isso já mudou hoje, depois de muitos estudos e tal. Mas naquela época era isso que eu enxergava. E aí eu ficava entre aquela coisa de ele tem um diagnóstico que vai ser limitante pro resto da vida dele, mas ele tem um diagnóstico que eu não acho que seja esse. E aí eu tenho em paralelo a minha vida de influenciadora, a exposição que eu fazia e que as pessoas gostavam e que eu me sentia na responsabilidade de certa forma, dividir com as pessoas aquilo sem expor meu filho, sem me expor. Uma coisa que eu aprendi nas redes sociais e trabalhando como influenciadora é que você pode falar de um problema desde que você já tenha curado essa dor do seu problema. Porque se você abrir aquilo, vai vir muita crítica, vai vir muita opinião, vai vir muita coisa boa também, mas é muita coisa. E a ferida tá aberta e vai doer demais. Então, assim, com experiências de doer demais, eu entendi que eu podia falar das minhas dores, dos meus problemas, o que fosse dentro de casa, mas desde que eu já tivesse passado por aquilo. Então eu começava a deixar, a curar. Quando eu entendia, quando as coisas começavam a acalmar, aí eu ia lá na rede social e mostrava e falava e tal. Como a gente ainda não tinha um diagnóstico, eu comecei a chamar de jeitinho Gustavo de ser. Que virou um livro infantil, né? E que até hoje a gente brinca com esse termo, porque é o jeitinho dele. É o jeitinho que é só dele. E aí eu recebo até hoje tantas mensagens de mães falando assim, eu tenho um jeitinho Gustavo de ser dentro de casa, né? Então... É muito legal isso da gente, como influenciadora, poder explanar, poder... E criar esse senso de comunidade, né? Sim. De que, de fato, a rede social, eu sempre falo isso, cara, ele é um meio que pode ser usado pro bem ou pro mal. Mas ele é um canal, ele é um meio, ele não é, por si só, do demônio, né? Ele pode ser usado para isso, para essa geração de comunidade, de influência, mas coisas boas e positivas, de informação, né? E de informação, porque carece muito, né? Sim. Até hoje, né? A gente conversa com famílias, hoje com mais experiência, a gente olha e já meio que fala, cara, tem algo diferente ali. A gente já reconhece. E você conversa com pai, com mãe, não faz nem puta ideia do que tá acontecendo ali, entendeu? E às vezes, você teve uma experiência dessa recentemente, né? Que você levantou a bandeira para um casal e eles, num primeiro momento, não. E aí, num segundo momento, eles falaram assim, então, tô começando a reparar. Acho que vale a pena dar uma olhada. Agora, você imagina a grandiosidade disso sendo falado na internet, num mundo que ninguém falava sobre neurodivergência. Quem tinha escondia, porque tinha medo, tinha vergonha, não vou expor meu filho, não vou... E aí eu comecei a falar e comecei a abrir meu coração de não sei o que é. Eu nunca falei de autismo porque era um pré-diagnóstico, a gente não tinha ainda. Mas eu sempre falava do jeitinho dele de ser. E primeiro eu falava pra mim, para organizar as minhas ideias e começar a aceitar tudo aquilo, e aí ajudava outras pessoas. E assim, eu não tenho noção da quantidade de pessoas que eu ajudei até hoje. Nunca vai saber também. Em relação a isso, da pessoa ler, ou enfim, porque é muito
é o boca a boca, né? Sim. Alguém já ouviu de alguém falando, uma mãe lá na escola veio falar que o filho faz isso. Aí eu li um texto da Karen, daí eu já mandei o texto da Karen pra ela, daí a pessoa começa a me seguir, começa a acompanhar a vida e fala, nossa, meu filho é igual e tal. E aí vai criando uma rede de apoio, né, de certa forma. Sim, assim. sim. Essa, a neurodivergência é uma coisa que a gente também soube recente. Até chegar nesse momento, como é que era a tua convivência com o Gustavo? Era uma página era no escuro, assim, uma página em branco, né? Era muito difícil, porque a sensação que eu tinha aprendi essa fase, aprendi, agora deu certo. Aí ele vai lá, ele desenvolve uma nova habilidade, ele tem uma nova dificuldade, então assim, nossa, finalmente consegui lavar o cabelo dele, né? Deu certo, a metodologia que eu criei deu certo. Aí vai lá e tem outra dificuldade. Então, assim, eu brinco, né, que os filhos são como um videogame, né? A próxima fase é sempre mais difícil que a anterior. Na neurodivergência, isso deve ser elevado a, sei lá, qual potência. Porque você tem todas as dificuldades naturais do ser humano e mais um pouco ali, né? Eu lembro perfeitamente o momento em que eu parei de enxergar o Gustavo como um problema na minha vida e começar a olhar ele como uma coisa bonita, uma bênção que eu tinha recebido. Eu lembro que ele foi um momento que eu tava assim, cara, ele nunca vai desfraudar, ele nunca vai sair da fralda, ele já tem 4 anos e ele não vai sair. E eu olhava as minhas amigas com 2 anos, 2 anos e meio, e a escola, e já tá na hora, não sei o que, aquela pressão. E aí de repente eu parei de olhar para as outras crianças e passei a olhar para ele. Isso foi por causa da fralda, mas depois veio em outras esferas também. Comecei a olhar por que ele não gosta disso. Por que quando eu faço isso ele age assim? Quando eu passei a olhar para ele como indivíduo, eu comecei a entender o porquê ele fazia as coisas e comecei a enxergar que ele não era um problema. Então as habilidades dele ou as faltas que ele tinha ali, ele não consegue fazer isso, mas olha só que coisa incrível que ele faz. Por que ele não consegue fazer isso? Então, eu conseguia enxergar o lado bom, o copo meio cheio, dentro dessas situações. E eu acho que escrever e dividir com as outras pessoas nas redes sociais me ajudou muito nesse processo de conhecimento, de cura, de poder conversar com outras pessoas sem ter medo eu não sei o que está acontecendo, mas está acontecendo. Sim, sim. Porque eu não tinha resposta, né? A gente não tinha respostas. Não tinha. A gente tinha mais perguntas e dúvidas do que, de fato, respostas, Sim. né? No ambiente, né? O ambiente que você frequentou, que você frequenta, a gente vê evoluções também nisso já, hoje, né? Acho que é legal até de contar um pouco do processo de diagnóstico novo do Gustavo, né? Porque a gente passou aí 7, 8 anos, né? 7 anos. 7 anos, meio que num limbo, de não ter exatamente o que é. A resposta. A resposta, a gente sabia que algo não funcionava de forma típica, né? E aí a gente conseguiu ter um diagnóstico de altas habilidades. Superdotação. Superdotação. O que é isso? Explica, porque eu já sei, mas tem muita confusão em cima disso. Até porque, muitas vezes, os filmes e desenhos estereotipam a superdotação como algo extremamente positivo, que a gente me fala, pô, você é superdotado porque você consegue, sei lá, tirar 10 em matemática. E não é só isso. Na verdade, isso é uma parte pequena da parte positiva da superdotação. Sim. Eu acho que o primeiro contato que a gente tem com superdotação, quando você para pensar, é o filme Gênio Indomável, que a maioria das pessoas já assistiram, e é aquela estereotipia do cara gênio que consegue encher uma lousa de números e consegue chegar na resposta de uma equação impossível. E essa era a imagem que eu tinha também de um superdotado, tanto que nunca passou pela minha cabeça que o Gustavo tivesse um QI alto, nunca. Mas poxa, você nunca desconfiou que ele com 3 anos ele sabia tudo sobre o sistema solar? Não é que ele sabia o nome dos 9 planetas? Ele sabia tudo. Ele sabia tudo, do que era composto, o que o anel de Saturno tinha, tudo. Nunca passou pela minha cabeça. Eu pensava, poxa, a gente oferece boas informações para ele e ele, né, absorve e tal. E é isso. E aí quando a gente fez
avaliação neuropsicológica, descartou o autismo, descartou o TDAH e atestou as altas habilidades. Altas habilidades, eu não vou saber te definir certinho, porque cada profissional acha que é de um jeito, também não tem uma coisa muito específica. Tanto que no Brasil parou de usar o termo superdotação, porque tem questões pejorativas de falar do superdotado e também tem questões de que, então ele é um super. Ok. E aí passaram a usar altas habilidades. Só que altas habilidades e superdotação são coisas diferentes. Você pode ser os dois ou você pode ter só altas habilidades. Tá. E aí tem profissionais que acreditam que o termo altas habilidades não é o correto para definir um superdotado. Porque como que você tem altas habilidades? É você se especializar em alguma coisa. Se você fizer as 10 mil horas lá de especialização em determinado assunto, você fica com grandes habilidades, com altas habilidades naquilo. Se torna um especialista naquele assunto. Um especialista. Não necessariamente você é um superdotado, você tem o QI acima da média. Então, tem a ver com o número do QI, mas que também existe uma linha de profissionais que discorda, porque existe diversos fatores que impedem que você consiga encontrar o real número do QI. Por exemplo, quando o Gustavo fez a avaliação, a própria terapeuta que atestou o QI dele falou assim, olha, eu sugiro que a gente refaça essa avaliação daqui a um ano, porque hoje ele está num estado de ansiedade e fobia que veio da pandemia e tudo mais, que pode ser que tenha prejudicado o número dele. Pode ser que ele tenha o QI acima do que a gente viu, porque ele estava ali ansioso, fóbico e tal. Então tem essa questão da situação da avaliação e também tem a questão de que, às vezes, como que, por exemplo, me fala um esportista que você acha que seja superdotado ali. Do esporte, cara. pode ser futebol. Com certeza, Ayrton Senna provavelmente era, né? Eu assisti recentemente o documentário do Guga, mesma coisa, com certeza o Guga Kirten, ele... Será que eles são bons em matemática, em português, em ciências? Não necessariamente. O teste, ele avalia um monte de coisas, e é a soma de tudo isso que traz se você tem altas habilidades ou é superdotado. E às vezes o cara, ele é muito bom no esporte, ou ele é muito bom em criativo, ele tem uma memória fantástica, mas ele não é bom nas outras coisas. Então, você perde nota aqui, você ganha aqui, entendeu? Então, assim, é tudo muito subjetivo. Sim. Então é isso. Eu acho que uma coisa muito interessante, quando você pergunta pro Gustavo, e a gente fez essa pergunta para ele no podcast, como é que é a sua cabeça, né? O que passa na sua mente? E ele define de uma forma muito interessante, que ele fala que os meus neurônios correm numa velocidade absurda, porque eu tenho muitas ideias ao mesmo tempo, né? E a gente dá risada e tal, mas eu imagino que não seja tão confortável. Não. É complicado pra caramba. Os superdotados que conseguem falar sobre isso, eles falam que até o sono é perturbador, porque você está tentando descansar e a tua mente está ali em sinapses, né? Tá tendo ideias, tá fazendo coisas, e o sono costuma ser. E aí, estudando mais sobre isso, eu entendi que a superdotação você já consegue enxergar em bebês pequenos, 3, 4, 5 meses, que geralmente eles têm um sono muito ruim. São crianças que dormem muito pouco, são bebês que choram demais, porque eles não conseguem falar, não conseguem se comunicar. Às vezes não é dor, eles precisam se comunicar. Sim. E aí eles choram. Então, é isso, assim, a cabeça fica o tempo todo, não só de ideias boas, pensamentos ruins, ansiedade, preocupações, e aí tem o lado da carga negativa que ninguém fala sobre a superdotação, que é toda essa questão da ansiedade, da autocobrança, porque é muito legal você ter um filho que você não precisa sentar para estudar para a prova, né? Que aprende sozinho, ele lê uma frase, ele já aprendeu, ele já sabe. Mas tem toda uma preocupação ele tem um perfeccionismo elevado demais, ele tem uma autocobrança
Eu sempre falo que as pessoas que escutam ele não conhecem os pais, não conhecem a família, devem pensar que a gente fica atrás da porta em casa esperando a prova chegar, se não foi 10, vai tomar uma chinelada. Porque se ele tirar 9 ponto alguma coisa, ele já não vai ficar tão feliz quanto se fosse 10. E a gente, sempre em casa, a gente tenta muito bater nessa tecla, né? Fala, filha, tá tudo bem, 8 também é uma boa nota. 8, gente, 8. Porque o problema é o 8, né? Você quer tirar uma nota melhor? Tenta estudar um pouco mais, se esforça, vamos ver o que você errou. Mas também, se não der na próxima, tá tudo bem. Com 8 você já passou de ano, né? Sim. Essa carga de autocobrança, para mim, é a que mais me mexe comigo, sabe? Acompanhando o Gustavo nas atividades extracurriculares também, no basquete e tudo, e vendo a reação dele, né, quando ele perde. Quando ele perde, né, a frustração. É muito dolorido para ele. E é incontrolável, né? Às vezes eu até falo para ele, filho, você tem que aprender a controlar, mas eu sei que talvez ele nunca vai conseguir controlar isso, né? Antecipar, sei lá. Essa para mim acho que é a maior dor de ver o Gustavo hoje e saber que tem tantas outras crianças, né? E quando a gente enxerga essas outras crianças e a gente vê que elas são negligenciadas dentro de casa, me dói triplamente, né? Porque eu sei que, o Gustavo, pelo menos, a gente está acompanhando, faz terapia, psicólogo, TO, cara, a gente, graças a Deus, tem essa condição, né, de poder entregar tudo isso para ele. Fornecer todas as ferramentas para que ele consiga ter uma vida o mais confortável possível, né? E eu vejo essas outras crianças que ou os pais realmente por ignorância, por não conseguir enxergar, ele é difícil, mas eu também era quando era criança. Eu dava trabalho para minha mãe também. E você não sabe o que vai ser delas, né? O que você sabe é que elas estão sofrendo. Então é bem complicado. Uma coisa que eu aprendi sendo mãe de uma criança neurodivergente e agora a gente tendo mais um diagnóstico da Rafa, né, que a gente recebeu essa semana também com QI acima da média, aí já não é uma surpresa, porque a gente já conhecia o Gustavo, tudo, é que quando o Gustavo nasceu, o primeiro filho, aquele filho idealizado, etc., eu imaginava que ele ia ter uma profissão incrível, que ele ia ser um cara de sucesso, que ele ia fazer grandes viagens e tal, e aí quando veio todo os possíveis diagnósticos e tal, eu comecei a olhar e falei assim, cara, sabe o que eu quero para os meus filhos? Eu quero que eles sejam felizes. E eu sempre falei isso para eles, eu quero que vocês sejam felizes e eu quero que vocês tenham pessoas que amem vocês ao redor de vocês. Não vou chorar, não. Não é porque é um podcast do meu marido que eu vou chorar. Eu não tô chorando, você está chorando. Não tô. Eu aprendi uma técnica que você empurrar a língua no céu da boca, passa na hora. Tá bom. Vai fazer o podcast assim agora. Mas é verdade, passou. Mas é isso, então assim, quando você alinha suas expectativas, e eu acho que isso não devia ser só para pais de neurodivergentes, eu acho que devia ser para todo mundo. Enxerga o teu filho, né, o que você espera que ele seja no futuro? Cara, eu espero que ele seja feliz. O que vier é lucro. Mãe, eu não quero fazer faculdade, quero pôr uma mochila nas costas e viajar pelo mundo. Eu vou falar assim, posso ir na mala? Você quer sua mãe junto ou não? Posso? Eu acho que a gente tem uma pressão ainda muito grande, e isso está sendo desmistificado, porque a gente vem falando mais, a gente tem canais como esse aqui, por exemplo, onde a gente pode falar, né? Mas, de fato, a gente é uma geração, né, muito mais esclarecida do que a geração dos nossos pais, dos nossos avós, que já vinham com vários vícios, né, de como que deve ser feito, o que é o certo, o que é o errado, e que hoje abre-se muitas possibilidades, muitas interpretações diferentes daquilo que a gente antes era preto no branco. Sim. Né? Era ou é ou não é, ou é isso ou é aquilo. E a gente que vem ainda, né, e grande parte das pessoas que vem de um ambiente religioso, existem outras pressões anexas, né, adicionadas a isso, dessa perfeição, né? E que é um erro, na minha visão é um erro de interpretação de que a gente precisa ser perfeito para ser aceito por Deus, né? De que só o perfeito vai entrar no céu e que se a gente não tiver uma transformação cara, cada ser humano é um indivíduo, né? Cada um tem a sua história, cada um tem a sua jornada. E quando a gente fala de religião, de ser perfeito, eu lembro muito da série The Chosen.
E foi tão legal de assistir e ver os discípulos tão humanos, porque para mim, quando eu lia, eu escutava as histórias e tal, os discípulos eram um Ctrl-C, Ctrl-V de Jesus ali, um tropeço ou outro, mas só aquele tropecinho, negou 3 vezes, beleza. Não, os caras eram turrões, né? Assim, o que a gente imagina, né? Mas conseguiram humanizar os discípulos naquela série. E aí eu começo a ver, então, olha só os caras que Jesus quis do lado deles, né? Eram os improváveis, totalmente, né? Não eram pessoas PhDs e CEOs das empresas que eram os mais esclarecidos, não, cara, era o povo mais chucro possível, era o pescador, né? E eu acho que a gente imputa nos nossos filhos, e aí, assim, né, não é o cristianismo que faz isso, né? E sim os dogmas e as regras, né, que cada religião interpretou e colocou como sendo o certo para ser seguido. Tanto que a gente escutou disso, né, da terapeuta do Gustavo, na época, da neuro, né, falando de que, olha, ele sente uma pressão grande de que se ele não fizer as coisas certas, Deus não vai aceitar ele. Deus vai castigar, Deus vai ficar triste. Pois é, vai ficar triste, Deus não está com você. A gente escutava isso, né? Se você entrar numa festinha, os anjos vão ficar do lado de fora e Deus não estará com você ali. Pô, cara, né? Será que é isso mesmo? Onde está escrito isso, né? Então, eu acho que assim, a gente precisa rever essas coisas e parar de botar essa pressão gigantesca em cima dos nossos filhos. Não estou dizendo que a gente também tem que abrir mão de que tá tudo certo, tudo é certo e nada é errado. Né? É uma linha... É uma linha muito tênue e assim, hoje você tem que fazer uma escolha, será? De vou criar meu filho dentro dos dogmas da igreja, do cristianismo, ou vou criar ele fora? Então é muito difícil você tomar essa decisão de falar, eu não quero que ele seja, eu não quero que ele cresça com as crenças que eu cresci, totalmente distorcidas, de que Jesus vai estar, os anjos vão estar lá fora da balada e me esperando, porque o que aconteceu lá dentro. Sabe que quando aconteceu o acidente na Boate Kiss, Sim. eu pensava nisso, eu pensava, e aí? Os anjos estavam lá fora e essas pessoas... Deixou todo mundo morrer de propósito, né? Então eu não quero que eles cresçam pensando nisso, que eu quero mostrar para eles que Deus é um Deus de amor. E que o cristianismo é muito além da religião, do que é pregado, das regras e tal. Porque eu acho que as regras, a vida já tem muitas regras. Eu acho que é importante a gente colocar os nossos princípios e valores. E eles escolhem o que eles querem fazer. Nesse momento, é importante que eles vejam a gente como exemplo, mas vai ter um dia que eles vão andar com as próprias pernas. Sim, sim. E aí só vai ficar princípios e valores. Porque as regras... Pois é. Não, e a gente viu isso muito, né, acontecendo na nossa família. Acho que eu divido a gente em antes e depois do nomadismo. Sim. Né? Eu acho que a gente teve uma experiência única e que eu sempre, quando eu falo sobre esse assunto, eu indico que se um dia vocês tiverem uma oportunidade de fazer, façam. Né? Pode chamar de ano sabático, sei lá. Mas foi um ano e que a gente não sabia que ia acontecer a pandemia mundial, mas que a gente tomou uma decisão, né? Porque a gente sentia que a nossa família estava desestabilizada, né? Porque a gente estava nesse meio do turbilhão de descobertas do Gustavo, era muita coisa, muita indecisão, e a gente fez uma loucura de falar, quer saber? Vamos pro mundo. Vendemos tudo que a gente não tinha. Eu falo assim, quando alguém me pergunta, né? Eu falo, mas e aí, como é que vocês pensaram nisso? Eu falei, na verdade a gente não pensou, a gente foi bem irresponsável. A gente foi mesmo. Comprou um curso, aprendeu, testou um produto, 3 meses depois a gente tinha vendido tudo, tava com a mochila nas costas e indo, sem perguntar. A gente fez isso, cara. E a gente fez isso, e nesse momento a gente criou uma dependência muito grande um do outro, né? Nós dois, um do outro na esfera pai e mãe, mas as crianças, né, elas criaram uma relação tão próxima da gente e deles mesmos, né? Tanto que hoje eu acho a coisa mais linda do mundo o relacionamento que os dois possuem, né? E é difícil de encontrar. Você tem irmão, irmã, eu tenho também 2 irmãs, e a nossa convivência de irmãos é muito diferente, foi muito diferente. Sim. Né? Eu não me lembro, posso estar totalmente errado se as minhas irmãs lembrarem, depois quiserem falar que... Puxa a orelha. Tudo bem, não tem problema. Mas a gente não era tão
próximo, assim, nesse sentido, de cuidar um do outro e tudo mais. Era diferente, né? Não vou dizer que está certo ou errado, mas acho que eram momentos diferentes. E durante o nomadismo, que a gente esteve vivendo no mundo, era a gente por nós, não tinha outra pessoa para cuidar da gente. Sim, eu escuto pessoas que moram fora do país, ou já tiveram experiência de morar fora, com experiências muito parecidas, que a família se tornou uma unidade. Porque eu acho que você acaba perdendo as referências, você vai para um lugar que você não conhece, mesmo que você já tenha ido para lá, mas é diferente de você viver e morar, né, no dia a dia. Você não tem a tua rede de apoio, teu pai, tua mãe, tua vizinha que você conhece há anos e tal. Então, vocês viram uma unidade. E eu acho que isso é uma coisa muito legal da experiência de morar fora, independente se for o nomadismo ou se for morar fora do país, né? E isso tornou a gente realmente muito mais forte, muito mais ligado como família, eles entre irmãos, eles vendo o nosso apoio um do outro, a gente sempre se apoiando e quando tinha que chorar a gente chorava junto, a gente ajoelhava junto, né? E acho que o mais legal, assim, do que eles tiraram de toda a experiência do nomadismo, para eles, é essa coisa de você... Não adianta você fazer planos, porque os planos podem ser furados. E independente do que aconteça com você ou não, né, do que você escreveu ali no papel, as coisas fora da tua... A parte incontrolável, né? Do teu controle, exatamente, podem mudar e tá tudo bem. Pode ser preocupante no primeiro momento, mas aí você volta pro teu norte, respira, repensa, refaz a tua rota, né? Eu acho que eles viram inúmeras vezes essas situações acontecendo. Porque a gente pensou de um formato, né? Eu lembro quando a gente saiu do Brasil, a gente tinha uma ideia. Essa ideia, 2 meses depois, já não era mais viável. O mundo entrou em colapso, a gente estava, né? A gente tinha acabado de voltar da Nova Zelândia para a Austrália. Da Austrália a gente foi para Tailândia, e na Tailândia foi quando deu o lockdown no mundo, né? E eu me lembro que ali foi um primeiro momento que eu falei, cara, ferrou, né? Olha onde a gente se enfiou. E interessante, porque desse momento de não sei o que vai acontecer, estamos ferrados, foi a pior escolha, se tornou a melhor escolha, porque dali para frente passaram-se mais quantos meses que a gente ficou fora? Cara, da Tailândia para frente foram quantos meses? Foram... 6? Uns 6 meses para frente a gente continuou a história, a gente continuou indo para frente, né? Eu lembro muito de uma frase que a gente falava também, de que quando a gente está sozinho a gente vai mais rápido, mas quando a gente está junto a gente vai mais longe, né? E a gente começou a viver nesse formato, uma vida leve. Acho que isso também foi uma coisa fantástica, né? Que a gente aprendeu. A gente vivia com mochilas de 8 quilos, né? 7 quilos, cada um. Era isso que a gente tinha, né? Era a roupa do corpo, mais algumas trocas de roupa que a gente tinha. Um par de sapatos. Um tênis, né? Um par de sapatos. As crianças tinham uma mochilinha extra desse tamanho, assim, pequenininha, com tudo. E não tinha falta de nada. Eu acho que foi incrível isso. A gente não sentia falta de nada material, né? A gente colecionou muitas memórias ali. E o desenvolvimento deles também foi incrível. Isso é fantástico. Eles poderem dizer que eles viram um vulcão, que eles estiveram em tal lugar, assim, coisas que eles estudam no livro e eles viveram aquilo. Para eles é fantástico, tanto que é viciante, né? Eles não querem mais parar. Eles sempre pedem para voltar a viajar, né? E é uma coisa que a gente estava conversando com o Rafa aqui fora, né, antes da gente entrar, de que eles passaram a ter uma visão do mundo. Sim. Uma visão globalizada, né? Eu achei muito interessante essa colocação que ele fez, porque eu não tinha essa visão globalizada. Para mim, o mundo era muito distante. Um país do outro parece uma eternidade. Eu jamais conseguiria ir para a Europa. Era impensável para mim, né? Eu via meus amigos indo para Chile, indo para Disney, eu falava, cara, não é para mim, nunca vou estar lá, meu mundo é esse aqui. E eles não, né? Eles já têm uma visão, não sei se foi bom, né? Mas enfim, eles têm uma visão de que não, a Europa é do outro lado. Sim. É um avião de distância. E dá para fazer. É possível, né? E durante as viagens a gente também percebeu, né? O Gustavo ali, né? Ele aprendeu inglês, né? Ele é fluente em inglês sem nunca ter estudado. Sim. Ele simplesmente aprendeu. E isso era uma preocupação que eu tinha em relação a ele, porque
querendo ou não, eu tinha ali um papel dizendo que ele possivelmente tinha autismo, e aí quando você lia sobre autismo, você lia que são crianças que precisam de rotina, não podem ficar mudando, e gostam de tudo programadinho e tal, e eu pensava assim, gente, mas eu vou levar ele para viajar pelo mundo, cada mês ele vai estar num país diferente, num fuso horário diferente, com cultura, comida, clima, e aí, como é que vai ser, né? E eu lembro que a primeira coisa que ele parou de fazer, que ele fazia desde que eu lembro, foi roer as unhas. E aí é um primeiro indicativo de que, cara, a ansiedade dele fez assim. Diminuiu, né? E aí eu não sei foi porque ele saiu da escola, porque eu acredito que não, porque era uma escola muito leve, né, que ele fazia lá naquela época. Mas ele ficou assim num nível de ansiedade que ele era o que mais se adaptava, né, mais rápido às coisas e sempre querendo ir pra frente e tal. A Rafa ainda era muito pequenininha. A gente não sentia tanto isso, mas eu lembro que quando a gente voltou, ele voltou a roer as unhas. Então eu falei, cara, parar de roer as unhas, a gente tem que voltar a ser nômade. É muito louco, né? Como a gente se pressiona, né? E tudo isso para cumprir algumas tabelas, né? Eu acho que a gente acaba se vendo forçado a cumprir alguns requisitos impostos na sociedade que a gente vive, porque a gente estava num momento que, cara, era nós por nós, então a gente não não tinha obrigação nenhuma com o meio que a gente estava. A gente estava ali de passagem. E era muito interessante, porque a gente não precisava, então, se adaptar ao que estava acontecendo ali. A gente simplesmente vivia o momento e trocava, vivia o momento e trocava. Então a gente criou a nossa convivência ali, né? Para mim foi uma experiência o que eu mais gosto surreal. Dessa experiência é que foi muito diferente do turismo. Diferente de você, eu viajei bastante quando era criança. Mas eu ia muito para os Estados Unidos. Basicamente, todas as minhas férias eu ia para lá. Porque como eu morava em Manaus, eu estava mais perto de lá do que de São Paulo, né? Saía mais barato ir para os Estados Unidos. E eu tinha essa visão de que, eu queria muito ter uma garagem cheia de equipamentos, de coisas iguais eles têm e tal. Sempre cresci muito querendo, assim, coisas e coisas e coisas. A gente ia pra Miami, pra Orlando, e trazia brinquedos e tal. E aí, quando a gente passou a viajar, eu tinha uma resistência muito grande à Europa, né? Eu falava, não, eu não gosto de museu, eu não quero ir pra Europa, só tem coisa velha. E aí, quando a gente pisou na Europa, eu olhei aquilo e falei, caramba, o meu valor começou a mudar, o meu valor de vida. Comecei a olhar pessoas que têm hectares de terra imensos, produzindo coisas lá, com um carrinho extremamente simples, com a portinha caindo, mas era um carrinho que levava ele onde ele precisava. Uhum. E eles não eram cheios de coisas assim, então eu fiz um paralelo, né, os extremos do norte-americano para o europeu, e a gente entende que isso tem muito a ver com o que eles passaram em guerra, pós-guerra e tal, né, e eu fiquei apaixonada pela cultura europeia, quando a gente passou por lá, na Austrália e Nova Zelândia também, que acaba sendo uma colônia europeia, né, na Tailândia, coisa mais linda, aquelas pessoas assim, pobres de dinheiro, de economia, e ricas de alegria, de felicidade, e de frutas, e de praias paradisíacas. Sim. E tal. Então, isso as crianças viram e viveram. Elas conseguiam brincar com crianças que não falavam a língua delas, elas conseguiram se adaptar mesmo a tudo aquilo, né? E diferente de quando você está indo fazer turismo, você vai lá, você visita os pontos e tal, a gente ia para viver como um local. Exato. O máximo possível tentar comer a comida local, o máximo possível porque as nossas crianças são bem chatas para comer, né? Mas a gente dava um jeitinho e tal. Mas viver como um local, eu acho que isso fez toda a diferença pra gente, pra experiência que a gente teve, assim, de vida. E acho que tiveram várias experiências, né? Tem uma que a gente sempre conta, porque é uma das experiências mais emocionantes, né? Que a gente viveu juntos, que foi a experiência na Escócia, né? E aí, assim, para quebrar também qualquer paradigma, né, sobre como é que Deus atua na nossa vida. Como é que Ele manda seus anjos. Né? A gente tem uma visão, não discordo e não desacredito que algumas pessoas têm uma visão real, né, de verem Deus de uma forma meio cósmica, meio mágica. Na nossa vida ali, ele se colocou numa forma mais bizarra possível. Né? Ele mandou pessoas da rua para nos ajudar. Mendigos, né, que estavam ali para pedir dinheiro na rua e acabaram, na verdade, nos ajudando, né?
Então, para quem não conhece a história, vou contar ela brevemente aqui. A gente chega na Escócia numa sexta-feira, final de tarde, e os nossos cartões não funcionam. Então, oficialmente, nós estamos num país estrangeiro, sem dinheiro, sem o chip de celular, porque a gente não conseguiu comprar. Naquela confusão. Não tinha casa de troca de câmbio desde a Tailândia não tinha, por causa da pandemia, estava tudo fechado, os aviões, os aeroportos todos com as lojinhas fechadas e tal, nada funcionava. O único ATM que tinha lá no aeroporto, fui tentar usar para tirar dinheiro, não funcionou. Primeira oração foi: Deus, me faz chegar pelo menos no Airbnb. Que já estava pago. Que estava pago, então assim, o Uber pelo menos, foi a última transação do cartão. Foi autorizada, foi via Uber. Então o Uber chegou. Nós passamos uma noite em claro, porque a gente não tinha comida, a gente não conseguiu comprar nada, né? A gente chegou, as crianças estavam dormindo. E no dia seguinte, você, né, sai de manhã muito cedo para pegar comida na rua. Basicamente, né, é isso. E de uma maneira muito não mágica, né? Você sentada na frente do supermercado, depois de ter conseguido uma doação. Mas antes de ter conseguido a doação, eu recebi muitos nãos. Eu andei muito tempo, a cidade estava completamente vazia, era um sábado de manhã, eu saí 5 horas da manhã, eu falei, quando o sol raiar eu vou sair. Só que raiou às 5 da manhã, e eu fui. E aí eu fui com storytelling na cabeça, com as passagens do nosso voo, com os cartões, com os passaportes, para mostrar, ó, eu tenho 2 crianças em casa que precisam de comida e tal. Mas era engraçado porque quando eu mostrava o passaporte, a primeira coisa que ele ia era Brasil, já dava 5 passos para trás, porque achou que eu estava chegando do Brasil e o Brasil estava explodindo, morrendo, todo mundo, né, naquele momento. E muitas pessoas me disseram, não posso, não tenho nada, não queriam parar para ouvir a minha história. E um detalhe, eu não falava inglês muito bem, não. Mas naquela hora baixou ali uma atualização do software. Atualizou o software e eu me virei. Tanto que depois daquilo eu me virei, né? E então muitas pessoas falaram, não posso, não tenho. E chegou um momento, eu já estava andando há quase 2 horas na rua e eu comecei a ficar desesperada. Eu falei, eu preciso levar alguma coisa, eu não vou voltar para casa sem nada. A ponto de eu começar a olhar nas lixeiras. E eu olhava nas lixeiras e eu falava assim, eu não posso fazer isso. Eu tenho que dar outro jeito, eu não vou levar lixo para casa, não vou levar comida que alguém não terminou de comer e jogou aqui. E aí foi quando eu encontrei um rapaz, acho que estava fumando na porta de uma loja, e eu contei toda a minha história para ele parou para escutar, e ele falou, tá, fica aí. E ele entrou, voltou com 20 libras, né? E falou assim, agora você atravessa a rua aqui e fica paradinha ali que daqui a pouquinho vai abrir esse supermercado. Era um mercadinho de cooperativa, tipo um dia, assim, mais barato, né? E aí eu fiquei lá sentada. Até que apareceram 2 caras muito sujos, muito fedidos, estavam assim com cheiro de xixi mesmo. E aparentemente eles estavam bem altos. E aí quando eles começaram a conversar comigo, eu senti o cheiro de maconha. E aí eu falei, estão drogados, né? Mas a primeira coisa que eles falaram assim, você pode me falar que horas são? Eu tava com o celular na mão. Daí eu falei, ele, tá, obrigada. Daí daqui a pouco veio de novo, posso te fazer uma pergunta? O que você tá fazendo aqui? Aí eu comecei a contar a minha história, abri o Instagram, falei, a gente é a família nômade, não sei o que, falei, tá, agora eu tô aqui esperando esse mercado abrir pra comprar comida. E aí nisso eram 2, um deles sumiu dali, quando ele voltou com 50 libras na mão e falou assim, me paga quando você puder. E aí eu, cara, não acreditei naquilo, porque como é que você pode imaginar em algum momento da sua vida que um mendigo que tá ali, eles até contaram a história deles, que eles moravam ali pela região, mas que eles eram viciados e que quando eles usavam drogas eles não podiam voltar para casa porque os pais ficavam enchendo o saco. Era basicamente essa a história deles, né? E aí eu agradeci, eu abracei ele, eu tava sem máscara porque eu tava andando na rua, e aí eu fui entrar, quando abriu o mercadinho eu fui entrar, e aí eu lembrei que eu não tinha levado máscara e não podia entrar sem máscara. E aí ele tirou do rosto dele e me deu e falou assim, pode usar. E eu falei, meu Deus, eu não vim até aqui pra pegar Covid agora, né? E aí eu entrei e era tudo tão barato. Eu lembro que assim, um saco de pão enorme, era tipo 59, menos de 60 centavos de libra e tal. Eu comprei pão, morango, manteiga, comprei umas coisinhas ali e levei pra casa.
E eu lembro que eu cheguei em casa chorando, e vocês estavam ali já me esperando. E foi, assim, uma resposta de Deus, foi um chacoalhão de falar assim, confia em mim, porque eu sei o que eu tô fazendo, vocês não. E hoje eu penso que, assim, a gente passou um desespero muito grande naquela madrugada. Eu ficava procurando abrigo, né? Abrigos, lugares de homeless, né, pra sem teto, pra ver se tinha refeição e tal. E tinha vários, mas assim, um servia no domingo, o outro servia na quinta-noite, eu precisava pra sábado de manhã, né. E hoje eu penso que a gente podia ter batido na porta do lado, né. A gente tava num apartamento no Airbnb, pedindo, sei lá, pão, contando a nossa história, pedindo até o dinheiro, enfim. E na hora do desespero a gente tava totalmente cego. Rua, né? Mas eu sinto que a gente precisava passar por aquela experiência. Eram os anjos que estavam esperando a gente ali para aquilo acontecer. Provavelmente a gente abençoou a vida deles de alguma forma, porque a gente sempre fala, né, que quem ajuda sente mais do que quem recebe. E só para o pessoal entender, depois a gente pagou, né? 2 semanas depois a gente conseguiu. Graças a Deus a gente conseguiu pegar a conta e fazer uma transferência lá com os amigos e tal, enfim. Não tô devendo para ninguém na Escócia. Internacionalmente nós não temos dívidas. Internacionalmente não. Não, dever em Libra não dá. Não dá, é exponencial ali, é vezes 7, 8, sei lá para quando que vai aquilo. Cara, lembrando um pouco disso tudo e tal, como é que é a Karen hoje? Né, depois de tudo isso, porque volta para o mercado de trabalho, os desafios com o Gustavo não acabaram, né? A gente tem a Rafa, que a gente até fala, cara, a gente não pode nunca, né, esquecer, porque a Rafa, apesar dela ser mais normal, muito bem resolvida e tal, ela sente tudo, né? Cara, mas ela sente tudo, né? A gente sabe que ela também, ela faz terapia e vai fazer terapia justamente porque, cara, ela é irmã de alguém que não é comum, né? E ela vive num lar em que os pais olham muito pro irmão, né? Porque ele tá ali, ele tá surtando, ele tá precisando de ajuda, a gente tem que pegar na mão, a gente tem que vestir. Por mais que ela entenda, né? Ela percebe também, e até ajuda o Gustavo muitas vezes, né? A se entender, e ela dá um nó nele muitas vezes também. Mas eu imagino que ela também tem essa visão de que às vezes, poxa, eu não tenho tanta atenção. Sim. Essa Karen, ela tá muito mais madura, ela pensa muito mais no ser feliz, no agora. Eu acho que antigamente eu me preocupava muito com o futuro, o que eu vou ser quando crescer, o que eu vou fazer, o que não sei o quê. E hoje eu quero viver muito mais o presente. O nomadismo deu pra gente de presente, né? Essa cultura mais minimalista, então eu não quero acumular nada. É difícil. Eu quero que a minha vida caiba numa mala, porque se um dia bater na porta e alguém falar assim, vamos pra tal lugar, eu falo, tô com a roupa de ir, eu tô pronta. E principalmente, eu acho que, olhando a Karen de 20 anos atrás e a Karen de hoje, uma coisa que mudou. A Karen de 20 anos atrás queria fazer as coisas para agradar os outros. E chega a ser contraditório, porque hoje eu sou mãe, eu sou esposa, eu tenho 2 filhos que precisam de atenção especial e tal, mas hoje eu olho muito mais para mim. Eu preciso ser feliz, eu preciso estar bem comigo, eu preciso ter o meu autoconhecimento para conseguir lidar com todas as situações do dia a dia. E a Karen de 20 anos atrás, ela estava preocupada se o namorado estava feliz, se a mãe estava satisfeita, se o pai estava entendendo o que ela estava fazendo, se estava aceitando, se estava apoiando. E a Karen de 20 anos depois é essa Karen assim, mais preocupada com ela mesma, de se olhar no espelho e falar o que você precisa hoje, o que você quer fazer amanhã. E eu acho que isso é o principal, assim, de mudança que eu vejo. Que por mais que a vida tenha me trazido bagagens de filhos, marido, bicho, casa, responsabilidades, trabalho, não sei o quê, hoje eu olho mais pra mim. E eu acho que isso é tão sadio para as pessoas que estão em volta de mim, que estão dependendo de mim, porque eu consigo estar bem comigo. Ou, se eu não estiver bem comigo, suprir essas necessidades minhas, e aí sim eu consigo estar bem para os outros. É aquela famosa historinha de colocar a máscara primeiro em você,
para depois colocar nos outros. Sim, né? sim. E como é que foi para você esse processo do autoconhecimento? Porque isso não foi sozinha, né? Você não se descobriu... como é que foi isso? Veio de uma situação muito ruim, de conflitos familiares, que eu tava ali no meio e eu olhava para aquilo tudo e eu conseguia encontrar os culpados. Eu sou assim porque meu pai fez isso comigo, eu sou assim porque minha mãe fez isso comigo, eu sou assim porque meu irmão agiu assim comigo. E aí era muito fácil, né? Até que eu resolvi fazer, por acaso, nosso psicanalista, o Douglas, a gente se encontrou por acaso, vocês já contaram a história dos nossos encontros. E ele colocou o dedo na minha cara e ele falou assim, vem cá, tá bom, teu pai fez isso, tua mãe fez isso, teu irmão fez aquilo, mas quantos anos você tem? Essa responsabilidade é sua agora, não adianta você ficar culpando eles. E aí eu falei, caramba, sério? Mas tava tão fácil encontrar os culpados, né? Eu tenho assim, ó, o peão, o cavalo, né? Não, aqui é só a rainha mesmo. E aí, um processo doloroso, não é fácil, né? Não é simples, a gente se responsabilizar pelas próprias dores e deixar de culpabilizar os outros, é acolher a tua criança interior, é você entender os teus traumas, dar nome para os teus traumas e aí sim você conseguir colocar tudo no papel e falar, beleza, é isso aqui que eu preciso tratar. E é uma construção, porque eu acho que você nunca vai estar 100%, agora beleza, eu tô pronto, posso subir pro céu, que eu tô tranquila. Espero que não, né? Então, assim, você vira a página, você escreveu aquela página, terminou, aí você vira a página, aí tá em branco, você tem que continuar escrevendo ali. Então, acho que é isso, você tá sempre disposto a aprender coisas novas, a se responsabilizar pelas suas dores, pelos seus traumas, suas coisas ali. E assim, tem as dores do passado e tem as dores do presente. E a gente pode viver isso. Foi o que o Rafa falou no episódio anterior. A gente não tem que se preocupar com o futuro. A gente não tem que pensar nas coisas que a gente não tem controle. Então a gente pensar no agora, viver o agora e eu acho que é o mais importante. Que foi tudo, o nomadismo, crianças neurodivergentes, todos os traumas que eu vivi na minha vida, tudo isso me ensinou a olhar para isso. Sim. O que você gostaria de deixar como recado, né? Ou ali 3 recadinhos para pendurar no varal, né? As ideias pra gente pendurar no varal agora no final. Pautado nisso que a gente conversou, educação dos filhos, respeito, religião, sei lá, o que você Vou pôr 3 post-its no varal. Isso, essa é a ideia. Pegou a ideia. Alguém pegou a ideia dos post-its. Deve ser porque eu te ajudei a fazer o briefing. Talvez. Acho que o primeiro é autoconhecimento. Porque não adianta nada você tentar nadar e não saber nadar, você vai afundar. Então, se conhecer, aprender sobre você, aprender sobre as suas dores, suas limitações e principalmente os seus pontos positivos para você conseguir se sobressair. Porque não adianta a gente só ficar focando, porque eu tenho isso, eu sou aquilo, porque eu tenho um trauma, porque não sei o quê. Vamos olhar pro lado positivo, né? Eu sou a pessoa do copo meio cheio mesmo. E o que a gente pode tirar de proveito das coisas boas que você tem, das tuas habilidades e tal, para sobressair ali na tua vida, independente da esfera, se for trabalho, família, enfim. Autoconhecimento, acho que seria a primeira coisa. A segunda coisa seria ouvir teu coração, porque as pessoas elas estão tanto ouvindo os outros, ouve o coach, ouve isso, ouve aquilo, ouve a mãe, e não para escutar o que está dentro de você. Eu acho que essa foi a principal voz que me disse para abrir mão da minha vida profissional em determinado momento e ficar com meu filho. E hoje fez toda a diferença no desenvolvimento dele, né? Porque se ele tivesse ido para a escolinha naquela época, hoje ele estaria uma criança completamente diferente, porque ele não teria a visão que a gente teve e tudo mais. Então você ouvir o teu coração, tua consciência, enfim, a tua voz interior, o que quiser chamar, cada um chama de um jeito, né? E por último, e acho que o mais importante, que é o que a gente sempre falava na vida nômade, não precisa ter coragem
sempre para fazer as coisas, para ir de cabeça nos teus sonhos e tal. Se tiver, desculpa, não é não ter coragem, se tiver medo, vai com medo mesmo, né? Então, cara, meu sonho sempre foi viajar o mundo. Puxa, mas e se eu não der certo? E eu não sei a língua? E não sei o que, não sei o que lá? Cara, tá com medo, vai com medo mesmo. Então, independente do que for, se for pra viajar o mundo, se for pra mudar de emprego, se for pra deixar um relacionamento, sabe? Se for pra mudar de casa, eu conheço pessoas que, nunca mudei da minha casa porque eu gosto muito aqui, eu tenho medo de, não sei se eu vou gostar do outro bairro. Cara, é só uma casa. Então, assim, se tá com medo, vai com medo mesmo. Porque, independente das dificuldades, as coisas que aparecerem pelo caminho, sempre, sempre, sempre você vai aprender grandes lições e sair mais maduro daquela experiência. A única certeza que você tem é que você vai sair mais maduro daquela experiência. Se você tivesse ficado no lugar que você estava lá parado, você não ia sair daqui. Se a gente não se expõe, a gente também não cresce, né? Sim. A gente fica só no conforto, né? Aquela parte que é confortável, e crescer dói, né? Se desenvolver dói. Né, fazendo todos os paralelos possíveis ali com o nosso crescimento físico, quando a gente é um bebê, vai crescendo, os dentes, tudo dói. Sim. E o crescimento intelectual é a mesma coisa, né? E se você quer ser melhor, você tem que mudar de ambiente muitas vezes, porque aquele ambiente que você vive te limita. Né? Não é papo de coach não, é papo real. Né? A gente viveu isso na prática, a gente sabe que se um dia você quer estar em algum lugar diferente daquele que você se encontra hoje, você tem que sair dali, tem que mudar, né? E pode ser que dê errado, e você vai lá e faz de novo, ou se adapta. O ser humano tem uma questão muito importante que é a adaptabilidade, né? Então a gente se adapta. A gente consegue também se moldar e se modelar. E tem um conceito, o que é errado? Pode ser errado, deu errado do plano que você escreveu, mas você tem outros planos, cria outros planos. Sim. A gente, na nossa vida nômade, a gente teve que reescrever tantas vezes os nossos trajetos, nossas trajetórias, antes mesmo da pandemia. A gente queria pegar um motorhome para ir por aquela estrada, não sei o quê, daí atrasaram para entregar o motorhome, daí a gente não conseguiu chegar a tempo na estrada que a gente queria, de repente quando a gente foi ver a estrada que a gente queria tinha caído. Se não tivesse atrasado, sei lá se a gente não estava ali no meio. Então assim, as coisas vão dar errado dos planos que você escreveu, mas sai um pouco ali da situação, enxerga ao redor o que eu posso reescrever com o que eu tenho aqui agora. E abraçar as oportunidades que aparecem, né? Porque uma via quebrada abre-se uma oportunidade de uma outra via que talvez seja uma oportunidade de fato de você ter até um passeio mais legal, né? Uma nova visão. Não se limite só àquilo que você realmente queria fazer e planejar, porque se for só o que você quer, talvez de fato não vai dar certo. Muito obrigado. Valeu, foi muito gostoso poder ter esse papo que a gente geralmente tem em casa, né? A gente gosta de conversar e trazer isso um pouco pro público aqui também. Achei que foi muito importante. Obrigado por ter compartilhado tantos detalhes legais da tua vida. Um beijo, te amo e até a próxima. Nos vemos em breve. Até mais.